Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. A partir de hoje estaremos dando início a uma nova série de devocionais que eu denominei por 31 dias de sabedoria bíblica, baseado no livro de Provérbios escrito por Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, filho do rei Davi. Cada dia vai ser um capítulo. Nós não vamos nos debruçarmos em todo o capítulo para que esses vídeos não fiquem muito extensos. O objetivo é pegar o capítulo, alguns versículos e falar sobre o tema central de cada capítulo que o autor propõe a nos ensinar. Então hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento. Provérbios, capítulo 1, leia comigo o versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O livro de Provérbios usa um estilo de pensamento e escrita que enfatiza conselhos práticos para a vida diária. O tema do livro é a sabedoria. O tema do livro também fala sobre como alcançar paz e prosperidade. E é sobre isso que iremos falar todo esse mês de janeiro, todos os dias aqui no nosso canal. Por isso eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber automaticamente essas notificações. Os vídeos estarão sendo postados a partir das 5 horas da manhã, todos os dias. Então, o livro de Provérbios aqui, cada versículo que a gente lê, cada passagem que a gente se debruça, é uma mensagem que o autor nos traz. O Salomão, o sábio Salomão, certa vez Deus chegou para ele e disse: Pede o que quiseres e eu te darei. E Salomão disse: Eu quero sabedoria. E foi isso que Deus deu a ele, e é sobre isso que iremos falar todos esses dias aqui no mês de janeiro. Então, o propósito dos escritos de Salomão era que os destinatários, ou seja, nós, vivessem bem, sabendo o que é o correto e vivendo da forma correta em todos os contextos, seja no lar, no trabalho, na sociedade, com o seu vizinho ou em qualquer ambiente e situação que você venha se encontrar. E aqui eu lhe faço uma pergunta: há alguma área da sua vida na qual você precisa de conselhos? Saiba que no livro de Provérbios você encontrará conselhos para toda a área da sua vida, seja conjugal, financeira, seja na amizade, na família. O livro de Provérbios é um livro completo. Uma coisa interessante também deste livro é que ele fala muito sobre a sabedoria e que essa sabedoria aponta para Cristo. O livro de Provérbios ele aponta para Cristo, porque Cristo é nossa sabedoria. Sendo assim, o primeiro passo que nós devemos dar em direção à verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. A nossa cultura, sobretudo a cultura ocidental, tende a igualar o conhecimento e a sabedoria. Porém, são conceitos bem diferentes. De acordo com o que vimos aqui neste versículo que acabamos de ler, conhecer a sabedoria e a instrução significa necessariamente temer ao Senhor, colocar em prática tudo aquilo que Deus fala. Jesus mesmo disse em uma de suas parábolas, enfatizando o comportamento do sábio, abre aspas, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, fecha aspas. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu estou lendo aqui na versão NVI. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia repete este ciclo. Ouve, ó Israel. Deus, em todo o tempo, aconselha o seu povo, dizendo, ouve as minhas palavras. E na leitura do capítulo 1, irmãos, de Provérbios, a gente observa 3 pontos importantes sobre a sabedoria. Primeiro, a sabedoria está disponível. Versículo 20 e 21 diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade e faz o seu discurso. Então veja que a sabedoria está disponível a todos. Todos podem ter acesso à sabedoria. Segundo, a sabedoria pode ser ignorada. Versículos 24 e 25 fala sobre isso. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. É interessante porque toda a Bíblia a gente vê um Deus que é educado, que não invade. Em Apocalipse 3:20 ele bate a porta. Em todo o Antigo Testamento ele diz, ouve, ó Israel. E aqui em Provérbios nós vemos uma sabedoria
que é algo muito importante para nós, mas que pode ser ignorada, a ponto de o ser humano não dar ouvidos e também dar as costas para Deus. Terceiro, ignorar a sabedoria produz graves consequências. E a gente vê isso nos versículos 26 a 28 e 31 a 32, que diz: Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval. O que é que nós vimos aqui? É que é preciso temer ao Senhor para obter sabedoria. E é preciso entender também que sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire estudando, lendo bons livros. Sabedoria você adquire de joelhos, na presença do Senhor e meditando na sua palavra. A pergunta que eu faço é: você tem buscado sabedoria? Você tem adquirido sabedoria? Pense sobre isso. Leia o capítulo 1 de Provérbios e medite nesses versículos que eu citei aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e até amanhã no capítulo 2, se Deus quiser.